Meus irmãos, vamos então à nossa aula da Escola Dominical. Mais uma vez agradeço a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Espero que esse seja um momento de muito proveito para nós. Eu vou falar sobre um assunto que, curiosamente, repercutiu muito mais nas postagens que eu faço, e não são muitas, no YouTube, do que os outros assuntos. A minha especialidade, o meu mestrado, a área em que eu leciono lá no seminário de Goiânia, tem a ver com o Antigo Testamento e o Tabernáculo. Aquela é a área onde eu tenho pesquisas e estou muito mais dedicado. No que se refere à história da igreja, eu sei um pouquinho, mas, como eu diria no popular, para as despesas de casa, sabe assim? Não é? Mas, curiosamente, porque eu gravei um vídeo e esse assunto não é muito comentado, então o pastor Marcos me pediu que tratasse aqui com você. Se você tivesse uma pergunta para fazer sobre o tabernáculo, provavelmente eu saberia responder melhor. Perguntas sobre a confissão de fé e a história, eu vou depender um pouco do meu slide aqui, e talvez eu não saiba. Você pode arriscar, tá bom? Fique à vontade para perguntar, mas eu tenho bastante consciência aqui de que essa não é a minha área de maior domínio. No entanto, esse é um assunto importante que todos nós temos que saber, o básico. E aí, então, o básico eu posso, não é, como eu diria lá, vai ser um arrozinho com feijão, mas bem puxadinho na cebola e no alho vai estar, ok? Vai estar temperadinho. Por que estudar a confissão de fé é importante? Porque você já viu alguém que acha que mulher pode ser pastora? Você já conheceu alguém assim? Você já ouviu alguém que fala que o Espírito Santo ainda leva os crentes a orar em outras línguas nos dias de hoje? Você já viu alguém que fala que você pode ser homossexual e ir para o céu ao mesmo tempo? E você sabia que todo esse pessoal usa a Bíblia para chegar nessas conclusões? Todo mundo usa a Bíblia. E é curioso, não é? Então tem gente que acha que depois que morre a alma fica dormindo, tem gente que acha que Jesus vai voltar de maneira secreta, vai levar a igreja num arrebatamento secreto, e tantas outras coisas, e todas essas pessoas vão citar versículos. Então, nesse sentido, por favor me entenda bem, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque todo herege tem o seu versículo, ele vai lá, pega uma parte da Bíblia isolada e faz daquilo um ponto de partida, e então, com aquele ponto de partida, contamina todas as outras doutrinas e torce todas elas. Não é, portanto, e me entenda bem aqui, não é suficiente nós dizermos que acreditamos na Bíblia. Nós precisamos dizer como acreditamos na Bíblia e como interpretamos a Bíblia. Há pouco tempo atrás teve um pastor aí, talvez você conheça, eu não sei o que acontece lá em São Paulo, de onde eu vim, e em Goiânia, onde eu estou nos últimos 4 anos, também acontece por aqui, né? Muita coisa é diferente, os nomes dos políticos, os costumes, paçoca lá era de amendoim, você imagina como é que é o problema, né? Então, eu não sei o quanto isso é igual aqui. Mas lá em São Paulo tinha um pastor que disse que o dízimo tinha que ser 30%, 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo. Então, e aí você vai se defender desse tipo de coisa como? Ele vai dizer que está usando a Bíblia, e você também está, mas então nós precisamos dizer como é que nós interpretamos a Bíblia. A Igreja Presbiteriana do Brasil segue um método chamado de histórico-gramatical. O método histórico-gramatical, ele se baseia na gramática, isso é óbvio, as palavras significam o que, né, elas deveriam significar. Então tem gente que diz assim, você sabia que Jesus emprestou uma motocicleta? Sério? Onde que você leu isso? Não, eu li lá que Jesus falou, não vim de moto próprio. Mas moto ali não quer dizer motocicleta, quer dizer de desejo próprio. Eu vim porque o Pai me enviou. Então você percebe que a gramática foi assassinada nesse tipo de interpretação. Ou então o contexto. Então, por exemplo, você já ouviu alguém falar, um abismo chama outro abismo. A menina começou a engraçar com o rapazinho que não era crente, aí parou de ir na UPA, daqui a pouco engravidou, aí foi disciplinado, largou a faculdade e hoje está nas drogas. Irmã, um abismo chama outro abismo. Bom, é verdade que um pecado chama outro pecado, basta você ver a história de Davi com Batseba. Não foi para a guerra, acordou tarde, olhou a mulher do outro, mandou chamar,
possuiu a mulher que não devia possuir, aí tentou esconder, matou o marido dela e tudo mais. Um pecado foi chamando o outro, mas um abismo chama outro abismo, não tem nada a ver com isso lá no Salmo 42. Lá a ideia é de abismo como oceano. Lembra de Gênesis capítulo 1? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Abismo lá é água. Então, o salmista, no Salmo 42, está reclamando como se um oceano chamasse o outro oceano e os dois juntassem as águas para derramar em cima dele. Um abismo chama outro abismo e as águas sobre mim se derramam ao fragor das tuas catadupas. Quer dizer o quê? No barulho de cachoeira forte, o Pacífico e o Atlântico estão jorrando na minha cabeça, eu estou morrendo afogado. É isso que significa um abismo chama outro abismo lá. O que é isso? Contexto. Por isso nós interpretamos a Bíblia de modo gramatical e modo contextual histórico. E quando nós chegamos a conclusões legítimas pela interpretação do método que leva a gramática e o contexto e a história em consideração, nós vamos escrever estas conclusões como uma norma que flui diretamente da Escritura. A Escritura sempre é a regra. Ela é a norma normatizadora. É a norma que regula todas as outras. Assim como a Constituição no nosso país regula todas as outras leis abaixo dela. E a confissão de fé é norma para nós? Sim, é norma para nós. Mas ela é acima da Bíblia? Claro que não. Ela é uma norma normatizada. Ou seja, ela só vale na medida em que ela está obedecendo a Bíblia. Mas nós precisamos explicar como entendemos a Bíblia. Batiza criança ou não batiza? Batiza por aspersão ou por imersão? Pode eleger oficiais ou é o pastor da igreja que indica? Como funcionam estas coisas? Nossa confissão de fé serve para isso. Então é importante que sejamos uma igreja confessional. E por quê? Porque regra a gente combina antes. Eu tenho 2 filhos, o Davi de 19 e a Carolina de 16. E quando eles brincavam e eram pequenininhos, era um barato. Porque a Carolina é esperta que dói. E de vez em quando ela ganhava do jogo do Davi. E o Davi ficava com o orgulho meio ferido, assim, sabe? Sou irmão mais velho, 3 anos mais velho, estou perdendo o jogo. Sabe o que ele fazia? Ele falava, agora vamos mudar a regra, agora não é mais assim. Mas regra a gente tem que combinar antes. Não é verdade? Então, como é bom quando você vai entrar numa igreja e pergunta assim, no que vocês acreditam? Nós acreditamos na Bíblia, conforme interpretada pela Confissão de Fé de Westminster. Pronto. Pastor presbiteriano tem o direito de ter uma opinião diferente? A resposta é não. Tem não. Eu tenho o maior respeito por quem acha que tem que ser batizado por imersão, desde que esteja numa igreja imersionista. Você acredita que ainda deve falar em língua? Você tem o meu respeito, mas vai para uma igreja que fala. Aqui é o lugar onde a gente não acredita assim. A gente não interpreta a Bíblia dessa maneira. E isso é importante. Tá certo? Da mesma maneira como você se sente bem, quando você vai num restaurante e tem uma plaquinha assim, visite nossa cozinha. Você fala, não tem ninguém lá fungando o nariz enquanto faz o meu feijão. Esse restaurante aí é confiável. Quando você vai numa igreja e que a igreja diz assim, aqui a gente acredita nisso, e pode fiscalizar o pastor e o conselho a partir disso, não é bom? A confissão serve para isso. Ela nos ajuda a saber como nós devemos trabalhar com a nossa igreja, e faz muitos anos que a nossa confissão é assim. De onde surgiu a nossa confissão, portanto, que é tão importante para que todos nós tenhamos uma regra em comum que regula a nossa vida e que faz a nossa igreja funcionar. Confissão de Westminster. Meu pai era um comerciante, tinha vários funcionários borracheiros, né? Ele tinha uma loja de pneus, e eu aprendi muita marca de cigarro, Hollywood, Marlboro e tal, e o Westminster sempre me pareceu marca de cigarro, não parece? Mas não é não. Westminster é o nome de uma cidadezinha que fica coladinha em Londres, na grande Londres. Existem cidades menores que são anexas aqui a Boa Vista? Eu não conheço o suficiente. Fala uma aí, pastor. Cantar. Pronto, entendeu? Westminster para Londres é assim. E lá em Westminster existe essa abadia, essa igreja milenar, que é um patrimônio da Inglaterra e que serve como um santuário para a religião da Igreja da Inglaterra. Religião da Igreja da Inglaterra? Como assim? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É um prédio lindíssimo.
onde foi coroado recentemente o rei Charles, e eu vim para a confissão de fé, para a conferência da fé reformada, falando assim, vai estar tranquilo, vai sobrar bastante tempo. Foi legal demais, foi uma correria, povo baladeiro, animado, tirando foto e tal. Não sobrou tempo de eu achar a foto do rei Charles. Então vai o casamento do príncipe William com a Kate Middleton mesmo, que você também deve ter visto, já que você está na classe dos adultos. Não foi há tanto tempo assim, não é verdade? Então, lá acontecem os eventos da realeza da Inglaterra. E nós não estamos acostumados com isso, né? Acho que não tem ninguém enterrado aqui, né? Não estou pisando no túmulo de ninguém, não, né? Isso para nós soa esquisito, não soa? Lá normal. Lá em Westminster estão enterrados 17 reis, Isaac Newton, Laurence Olivier, Charles Darwin e vários outros. Missionários e outras pessoas tal. Tem túmulo ao soldado desconhecido das guerras que a Inglaterra travou e tudo mais. E 38 coroações de reis já aconteceram lá, sendo que a rainha Elizabeth, aquela que a gente achava que não ia morrer nunca, ela foi coroada lá em 1953 e foi a primeira vez que uma coroação foi televisionada. A segunda foi do filho dela, que só conseguiu chegar no trono com 70 e pouco, coitado. Né? Então, e aí é um monumento da Inglaterra. Mas por que da Inglaterra? A igreja tem... Essa aqui é a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas esse prédio aqui pertence ao governo brasileiro? Não. Esse prédio aqui pertence a uma pessoa jurídica que tem um CNPJ chamada Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, certo? Mas a abadia de Westminster não é assim, ela pertence à Inglaterra. E por quê? Tudo começa com um camarada bem espertinho, e espertinho aqui no mau sentido, chamado Henrique VIII. Ele foi rei da Inglaterra de 1509 a 1547. E o Henrique VIII era casado com uma princesa que virou rainha, casando-se com ele, da Espanha, chamada Catarina de Aragão. E a Catarina de Aragão, católica, fervorosa. E a Inglaterra, até aquele momento, católica também. Só que aconteceram alguns probleminhas. A Catarina casou antes com o irmão do Henrique e anulou o casamento antes dele ser consumado. Mas sempre ficou aquela suspeita, será que foi antes mesmo? Sabe aquela coisa? Aí então ela casou com o Henrique e tudo bem e tal. Teve uma filha, beleza, mas vários filhos homens e nenhum deles sobrevivia. E o Henrique queria muito ter um filho homem para deixar o trono da Inglaterra na mão de um filho homem. E não nascia filho homem da barriga da Catarina de Aragão. E aí então ele fala, culpa sua. Você que está com algum encosto aí, sabe? Esse tipo de coisa. Deve ser porque você teve coisa lá com meu irmão e não contou para mim. E a Catarina fala que não, e a igreja se envolve e tal. E aí o Henrique VIII pede autorização do Papa para anular o casamento, para ele poder se separar da Catarina de Aragão, para ele casar com outra rainha, para ele ter um herdeiro do sexo masculino. Eu não concordo com muita coisa que a Igreja Católica faz, mas eu tiro o chapéu para esse Papa. Esse Papa falou, para de frescura, rapaz. Que safadeza é essa? Não tem nada que divorciar, não. Casou, está casado, casamento é indissolúvel e pronto. Você já viu o rebelde como é que é? Ah, então nessa igreja católica aqui não pode divorciar? Não. Pois vou fazer a minha igreja. Entendeu? Me lembro, eu estou falando do Davi porque ele não veio. Da próxima vez ele vai querer vir comigo, para ele saber que eu não falo dele, né? Mas o Davi um dia chegou e falou assim para mim, eu quero fazer isso. Eu falei, não pode. Ele falou, por quê? Porque sou eu que mando. E quando é que eu vou mandar? Quando você casar, você manda na sua família. A minha esposa chama Priscila. Ele falou assim, tá bom, vou casar com uma moça que vai chamar Priscila, vou ter um filho que vai chamar Márcio e vou mandar nos dois. Ele falou desse jeito. Simples, está resolvido, não é? O Henrique VIII falou, não pode divorciar? Não tem problema. Agora a igreja da Inglaterra é a minha igreja e eu que mando nela. E até hoje, o chefe da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, é o rei da Inglaterra. Só para você ter uma ideia de como essas coisas são confusas. Eles estão discutindo lá na Inglaterra se o homossexualismo deve ser considerado pecado ou não. E se quem está num casamento homossexual pode ser recebido na comunhão da igreja ou não. Sabe quem vai decidir se pode ou não pode? O rei Charles. Entendeu? Isso é meio esquisito para nós, mas é desse jeito lá. Tá certo? Bom, o que ele faz? Ele faz um negócio chamado ato de supremacia. Quer dizer o quê? Literalmente, aqui sou eu que mando, o Papa aqui não tem nada a ver. Não é um começo muito legal para começar a falar de confissão de fé, não é?
Mas você estava na conferência? Você viu o pastor Emílio falando sobre Salomão? Julgando sobre 2 prostitutas em Jerusalém? Não é um negócio estranho? E ele que casou com a filha do faraó, você, oi? Mas não pode. Poder não pode mesmo não. Mas fez. Mas 2 prostitutas em Jerusalém, não pode. Bom, Deus trouxe à existência esse documento que nós usamos até hoje, debaixo dessas circunstâncias aqui. Então ele faz a igreja anglicana, que tem um jeitão católico, mas que é separado da igreja de Roma. Que ano que nós estamos? Entre 1509 e 1547. Nesse meio de tempo, tem um camarada, monge agostiniano, que está lá na Alemanha e está questionando o Papa também. Só que dessa vez por bons motivos. Tá certo? E ele está lá pregando lá na porta da igreja de Wittenberg lá, esse negócio de vender indulgência não está certo. E o arrependimento é assim, assim. Qual era o problema? Tem figuras da época que mostram. Tinha um senhor chamado Johannes Tetzel, que era responsável por levantar fundos para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. E eles tinham a ideia de que se você fizesse boas obras, você gerava créditos espirituais. A Igreja Católica entende que Jesus morreu por você, mas você é responsável por sua santificação, até que os seus pecados sejam todos purgados. Por isso tem a coisa da penitência, tá certo? Da confissão e tudo mais. E aí então, se você morreu, embora Jesus tenha livrado você do inferno, mas os seus pecados não foram todos perdoados ou purgados, você passa um tempo no purgatório, tá certo? E aí como é que faz? Bom, eles têm a teologia e a ideia de que você pode fazer coisas boas e jogar no depósito, no crédito comunitário da igreja, e as coisas boas que você faz aqui podem beneficiar alguém que está lá no purgatório. Por isso que eles oram pelos mortos. Por isso que eles fazem missa de 7º dia. Por isso que você não deve ir na missa de 7º dia. Não importa se foi o seu padrinho lá, não vá, porque é uma heresia. Não faça isso, não participe. Tá certo? E aí então o que eles faziam? Se você der uma esmola para a igreja, der dinheiro para a igreja, essa boa ação gera crédito espiritual para você ou para alguém que você queira que já morreu. O Johannes Tetzel tinha um slogan, pensa no problema. O slogan do Johannes Tetzel era assim: no momento que a moeda no cofre te lintar, uma alma do purgatório para o céu irá saltar. O que você acha do negócio desse? É essa cara mesmo que vocês estão fazendo, eu também. Mas era o que estava tendo, gente. E o Lutero, lógico, falou, não. E o Henrique VIII olhou e falou assim, gostei desse cara, ele não vai com a cara do Papa. Tamo junto. Você percebe? Por motivos diferentes, com motivações completamente diferentes, mas o Lutero era um cara, a reforma, o protestantismo era um negócio que interessava ao Henrique VIII. O Henrique VIII morreu. E depois de 5 ou 6, meu bem, você lembra? 5 esposas? 6 esposas. Porque daí virou festa, né? Ele casou com mais uma, não gostou, troca, a igreja era dele mesmo, quem que vai falar alguma coisa agora? E ele ainda mandava matar algumas das esposas que reclamavam. Então parou a reclamação, foi um sossego, uma paz, você imagina, né? E aí então o que ele faz? O filho dele, Eduardo, assume o trono, muito novinho ainda. E ele consegue reinar apenas 6 anos. E ele foi o primeiro rei da Inglaterra que foi criado como protestante. Ou seja, já era uma igreja que estava se descolando do catolicismo. Um pouco porque seguia as ideias de Lutero e um pouco porque isso era interessante de se descolar de Roma, porque afinal de contas o rei andou fazendo o que bem entendia. E aí então houve um conselho regencial que ajudou Eduardo e tal, mas ele morreu prematuramente. Enquanto Eduardo estava reinando, alguns lá na Inglaterra, como Thomas Cranmer, o arcebispo da região mais importante lá da Inglaterra, começaram a fazer documentos que transicionariam a igreja do catolicismo para o protestantismo. Eles fizeram, por exemplo, documentos com influência até de Calvino, como os 39 artigos de fé, o livro de oração comum, talvez alguns de vocês já tenham visto, e alguns materiais até interessantes, que, embora tenham sido produzidos nessa época de transição e de tumulto, têm muitas vezes algum valor para nós. Parecia que a fé protestante ia triunfar. Só que daí o Eduardo morreu jovem. E o Eduardo era o filho do rei Henrique VIII, com a mulher número 2, número 3, agora eu não sei de cabeça,
Uma das últimas, eu tenho uma consultora aqui, professora de história, que vai me ajudando, né, para eu não falar muita besteira. E aí, então, eles eram um dos últimos e ele foi criado como protestante. Só que aí o que aconteceu? O rei protestante morreu. E agora, quem que vai assumir o trono? Assume a Maria Tudor, que era católica. Sangue nos olhos. Jogaram a minha mãe, Catarina de Aragão, fora. Não se descarta uma rainha de Espanha assim. Abandonaram a Santa Igreja Católica. Que sem vergonhice é essa? Henrique VIII agora morreu. Chá comigo. E a Maria Sanguinária sai passando o rodo, entendeu? E ela então vai assumir e revogar o ato de supremacia. Vai queimar o arcebispo que fez os documentos da Igreja Anglicana. E todo mundo que é da reforma agora falou, quê? Pernas para que te quero. Sai todo mundo da Inglaterra e vai para o continente. Quando eles atravessam lá o Canal da Mancha, eles chegam na Alemanha. Quem que está lá na Alemanha mesmo? O Lutero. Eles chegam na Suíça, Genebra. Quem que está lá na Genebra? O Calvino. E olha só como essas coisas foram interessantes. O pessoal que saiu da Alemanha porque a Maria Sanguinária estava perseguindo, acabou chegando em lugares onde eles tinham condição de aprender muito mais sobre a fé reformada. Porque naquela época não tinha internet, né, gente? Não dava para assistir Calvino no YouTube. Então eles foram para lá e tiveram contato com essas ideias enquanto a Maria Sanguinária estava no trono. João Calvino, John Knox e outros, né, foram influências importantes, o Knox na Escócia e tal. Nessa época que, inclusive, é produzida a tataravó da nossa Bíblia de Genebra. Uma Bíblia de estudo, onde as pessoas agora têm acesso à Bíblia, traduzida e tudo mais, né, para o inglês e tal. E aí? Morre a Maria Sanguinária, sem filho. E quem que vai assumir? Outra filha do Henrique VIII. Só que ela é protestante. Volta tudo de novo. Você entendeu? Volta tudo outra vez. E agora então, a Elizabeth volta e o que ela faz? Pega o ato de supremacia e restabelece. Pronto, somos protestantes outra vez. Entendeu? E aí então o que acontece? Ela insiste numa reforma genuína da igreja. E é nessa época que se desenvolve muito a Inglaterra, no sentido de procurar uma igreja realmente pura, liberta dos dogmas de Roma e tudo mais. E o reinado dela foi cumprido, de 1558 a 1603. Então são 45 anos de reinado. E então teve paz. E a Elizabeth I, né, vai fazer esse tempo de paz. Quando então os que estão desejosos por uma igreja mais pura na Inglaterra acabam sendo conhecidos como os puritanos. Ok? Esse nome, infelizmente, tem sido deturpado por muita gente, mas quanta coisa maravilhosa você encontra de devocional, de oração dos puritanos. Quantas obras maravilhosas, quantos livros que foram escritos nessa época e tudo mais dos puritanos. Para alguns, inclusive para o historiador John Richard Green, que escreveu o livro Uma Breve História do Povo Inglês, nessa época que a Inglaterra experimentou uma transformação moral extraordinária, como nunca ocorreu em outros momentos. A Inglaterra se tornou o povo de um livro, a Bíblia, que era lida nas igrejas e nos lares, gerando grande vitalidade espiritual. Então, perceba, o catolicismo não incentivaria a leitura das Escrituras. O catolicismo incentivaria a obediência irrestrita à igreja e aos seus dogmas. E agora, depois de todo esse tumulto, entra filho católico, sai filho católico, entra filho protestante, sai filho protestante, essas coisas, você finalmente, no reinado da Elizabeth, você tem essa situação. O rei Tiago, agora, unifica a Escócia com a Inglaterra. Você sabe que é difícil de entender até hoje, né? Tem a Irlanda, tem a Escócia, tem o País de Gales, tem o Reino Unido, e é uma situação um pouco complexa. Mas o Tiago, ele é o rei da Escócia e da Inglaterra, que frustrou um pouco as expectativas dos puritanos. Todo mundo chegou e falou, bora lá, rei. E apesar dele ter produzido a Bíblia do rei Tiago, a Bíblia King James, que James e Tiago são exatamente o mesmo nome, né? Do inglês para o português. Então, ele deu alguma contribuição, mas ele frustrou algumas das expectativas aí dos puritanos. E entra então depois o rei Carlos I, que está nesse cenário de tumulto. E ele agora quer
que o pessoal da Escócia, que se uniu à Inglaterra na época do antecessor dele, do Tiago, agora se submeta à Inglaterra. Então ele quer uma igreja controlada aqui pela Inglaterra, mas quer os escoceses, né, submissos. E aí você tem interesses nacionais aliados a interesses religiosos e todo esse conturbado cenário, como você pode imaginar. O rei Carlos, então, convoca um parlamento para guerrear contra a Escócia. Ele quer submeter a igreja da Escócia com base numa regra de igreja. E ele convoca o parlamento. E sabe o que acontece? As eleições são feitas na Inglaterra e a maioria do pessoal que ganha são os puritanos. Ele se deu mal porque ele convocou uma eleição para ter base política e o povo votou tudo nos crentes. E não iam dar esse apoio para ele. E aí começa um período conturbado de guerra civil inglesa. Então agora nós estamos dentro desse panorama aí. Reverendo Alderi, e se você quiser ter mais informações a respeito disso, há livros que ele escreveu e eu recomendo com entusiasmo, inclusive vídeos em que ele dá essa palestra que a gente está tendo aqui. Ele fala o seguinte: há 75 anos os puritanos vinham insistindo que a igreja da Inglaterra tivesse uma forma de governo, doutrinas e cultos mais puros, por isso puritanos. Assim sendo, o parlamento convocou a Assembleia de Teólogos de Westminster, que ficou composta de 121 dos ministros mais capazes da Inglaterra. Tinha todos os puritanos eleitos, convoca um parlamento para fazer a regra da igreja. Eles chamaram 120 pastores eruditos, capazes, treinados, conhecedores da Bíblia, para fazer a regra da igreja da Inglaterra. Note que já trocou muito de rei, o Henrique VIII já está morto e sepultado faz tempo. É agora que a coisa está se organizando. Mas ainda tem a questão da Escócia, ainda tem todas essas coisas. Então, é algo que ainda está misturado. Não foi uma reunião da igreja, foi uma reunião do governo para fazer a regra da igreja. As coisas ainda não estavam separadas, tá certo? E aí, então vieram 10 membros da Câmara dos Lordes e tal. Todos eram da Inglaterra, só 2 que não. E praticamente todos eles eram puritanos e calvinistas. Seguiam a doutrina da eleição proposta por João Calvino, o sistema de governo não era uma unanimidade, mas tinha maioria. E aí, então, você está com essa assembleia de deputados. É como se o Senado Federal formulasse as regras da Igreja Presbiteriana. A gente não está acostumado a pensar nisso. Mas foi assim que aconteceu lá naquela época. Infelizmente não havia uniformidade entre eles quanto à forma de governo e tal, mas a Assembleia começou a trabalhar em 1643. E esses pastores todos tinham o seu salário pago pelo governo para escrever as regras da igreja. Não era um salário abusivo, não era uma questão privilegiada, mas era coisa de, vem cá, porque a Inglaterra tem interesse em ter um documento que mostre que a nossa igreja é baseada na Bíblia. Vocês percebem a oportunidade histórica que isso representa? Quando que você vai ter chance de chamar os melhores pastores de um país inteiro e deixar eles trabalhando 5 anos para redigir as regras da igreja, debatendo com base na Bíblia? Isso não aconteceu nestas proporções, com este tipo de recurso, nunca mais. E é por isso que até hoje a melhor e mais completa e mais fiel exposição de sistema de doutrina da Bíblia, que se conhece herdeira da Reforma Protestante, é a Confissão de Fé de Westminster. E por isso que já passados aí 350 anos, a gente ainda está usando aquele documento. Porque nada foi produzido com tamanha fidelidade, erudição, piedade e desejo de uma igreja pura. Esse foi o contexto, tá certo? Então, foram 1.163 reuniões e centenas de reuniões de comissões. Aí tem uma história da ajuda dos escoceses, que eles querem participar também, e aí eles fazem um pacto ali, enviam representantes e tudo mais. Ao assinarem esse documento, os ingleses se comprometeram a manter e defender a Igreja Presbiteriana da Escócia. A nossa Igreja Presbiteriana não vem direto da anglicana, ela vem desse movimento passando primeiro pela Escócia e com o John Knox. E então os ingleses se comprometeram a realizar uma reforma da igreja na Inglaterra e na Irlanda, na doutrina, no governo, no culto e na disciplina, de acordo com a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas. Nós somos herdeiros dessa tradição por via da Escócia. O reverendo Guilherme Kerr, então, vai escrever nesse livretinho
o seguinte: a Assembleia de Westminster representa o ponto culminante de uma luta secular entre a corrente puritana e a corrente anglicana dentro da Igreja da Inglaterra. Tem gente que quer uma igreja forte para o Estado, quer fazer como Henrique VIII, mandar na igreja. E tem gente que quer uma igreja pura, submissa à Bíblia, pureza na vida, no culto e tal. Puritanos e anglicanos dentro da Inglaterra. Deputados eleitos para fazer o documento da igreja, 5 anos trabalhando. Uma circunstância única, veio daí o nosso documento. Então, essa pintura que ficou famosa é uma pintura que retrata o pessoal discutindo ali os assuntos. A mais notável Assembleia Protestante de todos os tempos, tanto pela distinção dos elementos que a constituíram, como pela obra que realizou, e ainda pelas corporações eclesiásticas que receberam dela os padrões de fé e suas influências salutares. O que foi que eles fizeram? Eles não fizeram só a confissão de fé. Eles fizeram vários documentos. E aí é importante a gente destacar para você. Fizeram a confissão de fé, o catecismo maior, o catecismo menor, diretório de culto público, forma de governo da igreja e o saltério. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Confissão de fé. Confissão de fé tem a ver com o que você confessa. Mas a gente conhece a palavra confessar de um jeito meio estranho, né? Confessar é admitir que fez o crime, né? Foi você que pegou aquele último pedaço do pudim que eu guardei com o maior carinho, confessa. Aí você, fui eu. Confessou. Mas confessar tem um outro sentido, que é fazer fé com fé. Você faz fé, eu faço fé com você, eu confesso com você a mesma doutrina. Quando você vem fazer a profissão de fé, você poderia bem dizer que você está confessando diante de Deus e dos homens as verdades nas quais você acredita e com as quais você se compromete. Então, uma confissão de fé é um documento que registra o que você crê. Mas, e por que recebeu esse nome? Recebeu esse nome porque no cristianismo primitivo já havia confissões de fé, só que elas eram pequenininhas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Todo mundo na igreja cristã primitiva sabia disso. Como é que era o nome desse negócio? Credo apostólico. Credo é a palavra latina para dizer eu creio. E aí, como o Brasil era um país muito católico, quando alguém via alguma coisa, pensava que era assombração, ficava lembrando do eu creio e falava credo. E aí, credo agora deu essa palavra que você fala desse jeito. Nossa, aquele cara é feio, né? Credo. Não tem nada a ver mais, sabe? Já mudou todo o sentido. Pois bem, o credo apostólico poderia funcionar naquela época. Mas você sabia que os católicos romanos recitam o credo? E nós temos diferenças muito importantes com relação a eles. Então, houve uma época em que, dado os pontos em que a fé poderia divergir, o texto dos credos precisava ser maior. E aí, então, você vem para a era das confissões. Então, o credo é uma confissão pequenininha e a confissão é um credo grande, vamos dizer assim. O credo é uma confissão resumida, a confissão é um credo detalhado. Percebe a ideia? E então nós temos várias confissões que surgiram da reforma. A confissão de fé de Westminster é a que a gente usa. E o catecismo? Catecismo é uma palavra que é interessante, né? A gente ouve mais nas igrejas católicas e nas igrejas reformadas. E quem vem de uma igreja pentecostal ou uma igreja evangélica, ouve a gente falar de catecismo, pensa que a gente é católico, né? Catecismo parece coisa de católico na cabeça de alguns. Mas a palavra catecúmenos da língua grega é uma palavra só na língua grega, catecúmeno, que significa 5 em língua portuguesa. Aquele que está sendo instruído. 5 palavras. Porque a instrução é a catequese. E o livro que você usa para instrução na catequese é o catecismo. Pronto, é só isso. Catecismo significa isso. Então você tem um livretinho de instrução. Qual é a diferença entre a confissão e o catecismo? A confissão é o livro-texto. E o catecismo é o questionário que a professora deu para você estudar as perguntas para a prova. Entendeu? É o formato. Confissão é uma declaração. E o catecismo? Questionário.
Mas e o catecismo menor? Questionário para criança. Simples. Aí ficou fácil. Ok? Todo o texto, confissão de fé. Questionário, perguntas e respostas cumpridas para adultos, catecismo maior. Questionário resumido para criança, catecismo menor. Você vê que legal? Os teólogos de Westminster pensaram nas crianças. Eles pensaram no seu culto doméstico. Eles pensaram nas pessoas que podiam ter dificuldade para entender uma declaração. Fizeram um questionáriozinho para o povo estudar. Que legal. Muito importante. E aí depois, fizeram um diretório do culto público a Deus. A gente acabou de falar aqui sobre o tabernáculo, mostrando que não podia fazer o tabernáculo de qualquer jeito, tinha que ser do jeitinho que Deus mandou. Então, como é que a Bíblia manda culto a Deus? Vem o diretório de culto. E o saltério? Seria o inário. Tá certo? Ainda se discutia bastante a respeito de se era possível ou não cantar outros textos que não viessem direto da Escritura, e os reformadores pensaram muito em musicalizar os salmos, e então para cantar o texto bíblico das canções do povo de Israel, e eles produziram lá um saltério em Westminster. E então sai depois de 5 anos de trabalho esses documentos. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota uma parte dos documentos que foram produzidos em Westminster. Ela adota como seus documentos oficiais a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Isso significa que a gente não está nem aí para o que está escrito no diretório de culto? Claro que não. Isso significa que a gente não acha importante a forma de governo ou o saltério? Claro que não. Ok? Mas devido a questões históricas, né, de cultura e tudo mais, os documentos que são válidos e obrigatórios para os presbiterianos do Brasil são os 3 primeiros. Confissão de Fé, Catecismo Maior, Catecismo Breve. Tudo bem? Então vamos avançar. Quais são os princípios fundamentais? Primeiro, a autoridade das Escrituras. Mais uma vez, você fica à vontade para fotografar, mas é só você pedir o arquivo que eu compartilho com você com prazer, tá bom? Será um prazer. A autoridade das Escrituras. Quem é que manda? É o Henrique VIII? Não. É o parlamento inglês? Não. É o Papa? Também não. Quem é que manda na igreja? Cristo, através da sua palavra. João Calvino vai dizer que a Escritura é o cetro por meio do qual Cristo governa a igreja. Como é que eu sei o que Cristo quer para a igreja? Ele escreveu. Eu consigo saber o que Cristo pensa? Claro. O apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Nós conseguimos saber como é que Cristo pensa. Nós não conseguimos esgotar o pensamento de Jesus, mas as coisas necessárias à nossa vida, para que sejamos instruídos na piedade, para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, estão na Escritura e ela é suficiente para isso. Então pronto, vai lá para a Escritura. Por que isso é tão importante até hoje? Porque é legal ir na igreja dos outros, né? Porque daí a gente pode falar. Fica no YouTube, mas o povo não assiste lá de São Paulo. Lá em São Paulo já teve crente que falou assim para mim, eu sei, pastor, que está na Bíblia, mas na minha opinião... Você já ouviu alguém falando assim? Para cima do Equador? Para baixo do Equador tem. Entendeu? Na minha opinião, olha, sua opinião, para mim... Desculpa, você é gente boa, mas se Cristo tem opinião, a sua, lamento, ela não interessa. Porque Cristo sabe mais do que você. Cristo é perfeito, você não. Eu fico com a opinião dele, tá bom? Então, a confissão de fé vai dizer que a Escritura é a autoridade suprema. Certo? Isso é muito importante para nós. Segundo princípio, a soberania de Deus. Essa é uma das doutrinas principais do presbiterianismo. Quando fala assim, vou na igreja presbiteriana, muita gente fala assim, você que crê que Deus predestinou, é a doutrina da predestinação a doutrina principal dos presbiterianos, o outro fala, não, é a doutrina do batismo infantil. Eu diria que depois da autoridade da Escritura é justamente nesta ordem a soberania de Deus. Nós cremos num Deus que tudo faz como lhe agrada. Ele manda e a gente obedece. E ai de nós se a gente não obedecer. Ele é Deus, nós somos criaturas. Então quando ele falou, Moisés faz assim, 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 lá no livro do Êxodo, Moisés foi lá e fez assim, 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 e ainda escreveu tudo de novo por extenso para não ter dúvida nenhuma. E não fique você com preguiça de ler. Vai ler para você lembrar. Deus é que manda. Tá certo? Depois, direito de consciência.
vários outros princípios, né? Você é livre para pensar a respeito de algumas coisas que a Bíblia não se manifesta? Sim, você é livre. Então você pode gostar de cabelo comprido, cabelo curto. A Bíblia colocou comprimento de cabelo para o homem ou para a mulher? A Bíblia tem alguns princípios. O homem tem que parecer homem. A mulher tem que parecer mulher. Isso aí é óbvio. Mas qual que é o tamanho? Qual que é a cor? Qual que é? A Bíblia, então a confissão de fé está falando a respeito de direito de consciência. E falando também a respeito da jurisdição exclusiva da igreja em sua esfera de ação. Isso significa o quê? Dentro da igreja, as autoridades são as autoridades eclesiásticas. Se o prefeito, o governador, o senador entrar aqui no culto e pedir para cantar uma certa música, o pastor não tem que atender ninguém. Ah, mas é o governador. Aqui dentro, quem manda é Jesus Cristo, pela palavra. Pronto, é isso. Então, isso é muito importante para nós. A gente precisa perceber esses princípios que acabam determinando todos os desdobramentos da nossa confissão de fé. E aí, o texto que chegou às nossas mãos da confissão de fé é exatamente o mesmo que foi aprovado lá na década de 1640? E a resposta é não. Ele sofreu algumas revisões. Olha só que interessante. A gente pode pegar a Bíblia e escrever, esse aqui eu não gostei, a gente pode tirar alguma coisa da Bíblia? Contar uma historinha para você, para dar uma, brincar um pouco. Você já desenhou o número 7 e botou um cortezinho assim? Alguém faz o número 7 com um cortezinho? A brincadeira, hein? Você sabe por que surgiu esse cortezinho no 7? Brincadeira, hein? Que Moisés estava lá, número 1, não terás outros deuses diante de mim. Número 2, não fará para ti imagem de escultura. Quando ele falou número 7, não adulterarás, a turma, corta o 7, corta o 7. Pode isso? Não pode. O 7 está lá, meu filho, não vai embora não. É a lei de Deus e acabou. Mas e a confissão de fé? Pode ser revista? Ela pode ser reconsiderada? Pode. Pode. É aquela festa que você vai sair reescrevendo toda semana um parágrafo novo? Claro que não. Gente, esse documento foi escrito numa circunstância histórica especialíssima. 120 dos maiores doutores da história da igreja. Você quer ficar com vergonha? Pega o catecismo. E você vai ver que em 1620, uma criança de 7 anos de idade sabia mais teologia do que muito presbítero hoje. Aí é de doer. Você pega, por exemplo, a história da confissão de fé da Guanabara. Os mártires do protestantismo brasileiro. 1557. Eles já têm em mãos o Saltério de Genebra, produzido pelo Calvino em Genebra. Então ainda é quase um século antes da confissão de Westminster. E o Calvino pede ajuda porque os franceses estão mandando navios para cá e tal para tentar estabelecer a França Antártida. Lembra do 6º ano aí? Lá atrás. E aí então eles vem sapateiro, vem carpinteiro, vem um monte de gente. E quando chega aqui o comandante do barco que estava fingindo que era protestante, fala que é católico e começa a apertar todo mundo para obter a opinião de todo mundo. E aí junta sapateiro, junta carpinteiro, junta alfaiate e começa a responder as perguntas que o comandante do navio fez. E eles respondem as perguntas com tamanho conhecimento teológico que aquele documento é conhecido até hoje, chamado Confissão de Fé da Guanabara. E eu garanto para você que eu conheço pastores com 20, 30 anos de ministério que no ano de 2024 não escrevem um questionário com metade da profundidade teológica que o sapateiro respondeu aquilo lá em 1557. Você entende? E mesmo assim, a confissão de fé já teve alguns artigos alterados. Coisa pouca. Coisa do tipo, quando um homem está casado com uma mulher e essa mulher morre, depois que a mulher dele morreu, ele pode casar com a irmã da falecida? Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo, a Bíblia põe algum impedimento? E a resposta é não, ela não põe impedimento. Só que a confissão de fé é baseada numa interpretação de um texto de Levítico, colocou esse impedimento. Eles foram lá, olharam, revisaram e alteraram essa situação. E são apenas 3 exemplos. 3 únicos exemplos. Depois disso, a confissão de fé saiu lá da Escócia e veio com os puritanos, vieram para os Estados Unidos e tal. E lá nos Estados Unidos, eles acrescentaram 2 capítulos.
Um sobre o Espírito Santo e outro sobre as missões. Curiosamente, a versão que foi adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil não é a que tem esses 2 capítulos escritos pela Igreja dos Estados Unidos. Nossa versão aceita as emendas que foram feitas nesses 3 pontinhos aqui, mas não aceita os 2 capítulos que foram acrescentados pela Igreja dos Estados Unidos. Nossa confissão de fé tem só 33 capítulos. E aí? Esse é o documento importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil ser uma igreja confessional. É uma igreja onde o que nos une é a verdade que nós confessamos. Por que isso é importante? Porque a gente reconhece que tem afinidades diferentes. Tem irmão que é flamenguista, tem irmão que é corintiano. E ele torce para um time diferente do que eu. E talvez se a gente for assistir o jogo do Flamengo contra o Corinthians, quando ele ficar feliz eu vou ficar triste. Quando eu ficar triste, sabe? E vai ficar assim. Mas o que une a mim e a você aqui não são as nossas afinidades. Por isso que a gente tem que ter muito em consciência que o que faz a gente ser igreja não é porque a programação que foi pensada pela federação ou pela diretoria da sociedade interna foi uma programação que todo mundo gostou. O que nos une é que nós somos servos de Deus. O que nos une é a Escritura Sagrada. O que nos une é que quando alguém fala assim, bora estudar a Bíblia, está todo mundo dizendo, bora, vamos ouvir de Deus, vamos ouvir desse Cristo maravilhoso, o tabernáculo de Deus entre os homens. Vamos estudar a respeito das suas verdades? Vamos lá. Mas eu sou corintiano, não tem problema. Você é crente? Dá para ser crente corintiano? Dá? Então beleza, vamos lá. Dá para ser crente flamenguista? Dá, vamos lá. Você é mais flamenguista do que crente? Não, sou crente primeiro. Não, porque tem gente que às vezes acaba escolhendo ser mais leal ao seu time do que ao seu Deus. E aí é que está o problema. Tem gente que acaba escolhendo que se vai se relacionar com alguém ou não, baseado nas afinidades, nos programas. Não, eu não quero ir com aquele pessoal, porque aquele pessoal gosta de fazer isso, e eu gosto de fazer aquilo. Mas não é o povo de Deus. Que cristão é esse que não está conseguindo viver aqui na terra ao lado de gente que ama Cristo e está com esperança de passar a eternidade com esse mesmo povo lá no céu? Tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. O que nos une, portanto, é a confessionalidade. E você não deveria levar isso de maneira descuidada. Você tem o dever de conhecer isto. Você tem o dever de estar de acordo com isso, se está na igreja presbiteriana. E você tem o dever de fiscalizar e de sondar os irmãos e a liderança da igreja para que esteja de acordo com isso. Já ouviu aquela frase, não toca no ungido do Senhor? Já ouviu essa história? Aqui não vale não. Aqui não vale não. Sabe por que não vale? Porque um crente que está com a Bíblia na mão, bem interpretada, ele tem mais autoridade do pastor que está interpretando mal a Bíblia na mão. Você consegue entender isso? Perguntaram para o pastor John MacArthur nos Estados Unidos. Pastor, qual que é a autoridade que um pastor deveria ter sobre a ovelha? E ele falou, nenhuma. Nenhuma. Conheço pastor que fala para o crente que tipo de, não compra esse carro não sei o que, aí o crente não quer comprar o carro porque o pastor não gostou. E, crente que, pastor, fecha esse contrato ou não, aceita esse emprego ou não, e vai lá conversar com o pastor. Claro que um bom conselho sempre vai ser interessante, trocar ideia com o irmão na fé, é sempre recomendável, mas o pastor não tem essa autoridade de dizer assim, não, irmão, eu quero ser naquele emprego lá, porque nesse aqui você não vai poder mais fazer isso e aquilo que eu queria que você fizesse. Não é bem assim. E aí então, a autoridade do pastor sobre a ovelha, por si, é nenhuma, dizia John MacArthur. Mas, se o pastor abrir a Bíblia, ler o versículo e falar, Deus disse isso, e você precisa fazer isso, a autoridade do pastor sobre a ovelha naquele momento é exatamente a mesma autoridade de Jesus Cristo. Porque o que ele está falando é a palavra de Cristo. E aí a sua opinião, querido, ela não interessa não. A opinião de Cristo é que é mais importante. Só que o que é maravilhoso é que isso vai e isso volta. Não importa se é pastor há quantos anos, se é presbítero, ele tem que estar sujeito a essa regra. E aí então você é chamado a abençoar a liderança da igreja, dizendo, pastor, mas olha só, a nossa igreja está fazendo isso daqui, ó. E
os nossos documentos confessionais e a nossa interpretação da Escritura, do princípio regulador do culto, mostra que nós não deveríamos estar fazendo isso. E nessa hora não tem essa de, com quem que você pensa que você está falando? É Cristo que está falando se você está com a Bíblia do seu lado. Isso é saúde para a igreja. Por isso é importante que você conheça. É importante que você conheça para que você esteja aqui com uma membresia informada e consciente, que você saiba o que você deve esperar dos seus pastores, para que você saiba o que os pastores esperam de você, porque nós estamos unidos aqui por causa de Cristo, da sua palavra, mas segundo uma interpretação muito específica, que está esboçada na Confissão de Fé de Westminster. Percebe? Então, isso é extremamente pacificador. E sabe o que tem sido curioso? Nós vivemos numa época que tem uma espécie de nojinho de verdades absolutas. Parece que é moderno você respeitar cada um ter a sua opinião. Você pode respeitar a opinião do outro nas matérias em que Deus não tem opinião. Nas matérias em que Deus tem opinião, a nossa opinião já está definida. A gente vai para a Bíblia para saber do que a gente gosta e do que a gente não gosta, porque Deus já escolheu para nós. E Ele fez isso melhor do que nós. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem. E a sua lei é para a nossa vida e para a nossa saúde. Então a gente vai para a Escritura e então a gente aprende. E essa é a nossa unidade. Quando uma igreja está trabalhando sólida assim, ama a Bíblia e segue os seus documentos, queridos, como a igreja presbiteriana é privilegiada. Por quê? Porque tem ordem para tudo. Tem ordem para tudo, tem procedimento para tudo. A igreja funciona como? Nossa igreja tem documentos e tem regras que regulam quase todos os aspectos da vida da igreja. O pastor é o líder da adoração, é o líder da instrução, é o mestre por excelência da igreja. Mas os presbíteros fiscalizam o pastor. Se o pastor começa a pregar coisa errada, os presbíteros têm autoridade para tirá-lo do posto. Percebe? Mas quem que vai decidir se ele sai ou não? É o presbitério, porque tem base bíblica para ter hierarquia de concílios. E aí se os presbíteros querem tirar o pastor só porque ele, pregou contra o pecadinho de estimação de alguém, não vai acontecer. E isso é uma segurança para nós. Isso é uma bênção para nós. Portanto, quando nós estudamos a confissão, nós entendemos os documentos que nos unem, a Escritura, que é a voz de Cristo nos governando, nós temos muita, muita bênção, muito privilégio. Nós não nos iludimos aqui. A história da confissão foi um pouco conturbada. O surgimento da igreja anglicana foi bastante conturbado. Mas apesar de todos esses processos atropelados, este documento que é utilizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e por muitas outras igrejas mundo afora, é, sem dúvida alguma, a rainha das confissões de fé, da herança da Reforma. Se você tem, como eu aqui, a Bíblia de Estudo de Genebra, a minha só está com a capa diferente, porque é Bíblia de crente. Já caiu a capa, já arrebentou, já tive que fazer a segunda. Já está quase na hora de fazer a terceira. Mas no fim da Bíblia de Genebra, segunda edição, você vai encontrar a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Breve e várias outras confissões reformadas. Curioso, algumas até com opiniões ligeiramente diferentes, num ou noutro detalhe, do que a Confissão de Fé de Westminster, mostrando o desenvolvimento da doutrina na era da Reforma. A Confissão de Fé é o nosso documento. E você tem acesso a isso. E você deve conhecer isso para caminhar cada vez mais informado. Tem gente que não gosta que os liderados sejam instruídos, porque é mais fácil manobrar e manipular gente que não sabe de nada. E louvado seja Deus, aqui na igreja a gente quer exatamente o contrário. Uma das coisas que eu comentava com a minha esposa, que coisa boa a gente vir para a igreja no culto, onde os irmãos que pegam o microfone para fazer oração, e eu notei isso aqui, eles sabiam o que eles estavam falando. Eles sabiam, por exemplo, que o culto estava no momento de confissão, eles sabiam o texto que foi lido, e quando eles oravam, eles sabiam o que era esperado deles. Como isso é maravilhoso! E uma igreja onde todo mundo entende o que está fazendo é uma igreja saudável. Eu estou indo embora daqui hoje encantado. Fiquei emocionado, eu sou meio chorão mesmo, quase não consegui começar a falar. Gente, que gostoso o povo cantando.
cantando, abrindo a boca, louvando a Deus, fica de pé para ler a Bíblia, todo mundo silêncio, respeito no culto. Você tem noção do privilégio que você tem de estar numa igreja assim? Você tem consciência disso? Com regras, um pastor que você pode chegar e falar, pastor, Deus abençoe o senhor. Ele não é um homem perfeito, mas eu vejo que ele é um homem crente. Se um dia, e eu espero que esse dia nunca chegue, mas se um dia chegar uma ocasião em que você precisar falar, pastor, isso aqui não está indo legal, você sabe inclusive o esquema, como fazer isso, e você está sendo instruído para isso. Olha que tranquilidade. Ao passo que está cheio de igreja por aí que questionar o pastor é rebelião contra Deus. Eu vou terminar contando um casinho, eu sei que eu passei 1 minuto já, mas não vai ser muito. Eu estava lá na minha igreja em São Paulo, e no culto de quarta-feira, chegou uma moça, chorando, e pediu para sentar no culto. A gente, claro, querida, seja bem-vinda, senta aí e assiste o culto. Eu estava expondo o livro do profeta Ezequiel. Gente, Ezequiel é difícil, precisa entender os contextos dos reis e tal, e a moça pegou o bonde andando, e era visitante. Mas aquela moça chorou o culto inteiro, e quando terminou ela falou assim, pastor, eu nunca vi a Bíblia sendo exposta assim, como a Bíblia é linda, agora dá para entender e tal, posso voltar semana que vem? Eu falei, claro, volta domingo. Aí ela falou, não, domingo eu não posso. Por quê? Porque eu estou numa igreja e a minha apóstola, eu estou debaixo da cobertura espiritual dela. Ela quer que eu todo domingo esteja lá. Aí eu fiz assim, não está na hora de resolver esse assunto agora, né? Beleza. Na quarta-feira seguinte, 10 minutos antes do culto, a moça já está lá com o caderninho na mão, prestando atenção e tal, e tal, e tal. E eu falei, nossa, que legal e tal. E aí, volta quarta-feira que vem, né? Pensando, esse aqui eu vou cozinhar no fogo baixo, né? Vai ser devagarzinho. E tal. E daqui a pouco, na outra quarta, ela vem, chega, ela sumiu. De uma hora para outra sumiu. Passou umas 3 quartas-feiras sem vir, chegou na outra, ela falou assim, pastor, eu só vim aqui me despedir. Eu falei assim, por quê? Não, porque eu comecei a falar as coisas que eu estava aprendendo aqui lá na minha igreja, e as pessoas quiseram saber onde eu estava aprendendo tanta coisa sobre Bíblia. E a minha líder disse que eu estava em rebeldia, porque eu não estava respeitando a cobertura espiritual dela, porque ela que me gerou na fé. E então ela me proibiu de vir aqui, ela disse que eu não estou preparada para aprender Bíblia no momento, então enquanto eu não estiver preparada, ela não me autoriza a vir aprender a Bíblia. Você percebe a prisão? Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí eu cheguei e falei, mas vem aqui só um pouquinho. Faltava 10 minutos para começar o culto. Aí eu cheguei com ela assim, tinha umas 20 pessoas na igreja. Eu escolhi uma irmã lá, a Deise. Falei, Deise, se um dia eu estiver ensinando alguma coisa aqui que não tiver na Bíblia, o que você vai fazer? Ela falou assim, vou te repreender em nome de Jesus. Eu falei assim, e se eu não aceitar? Ela falou, te denuncio no presbitério. Eu falei assim, você não tem vergonha não? Ela falou, não, eu tenho amor a Cristo. Eu gosto muito de você, pastor, mas eu gosto mais de Jesus. Eu falei assim, você não me obedece? Ela falou, enquanto o senhor me falar o que está na Bíblia, obedeça até o final, pastor. Saiu da Bíblia, estou fora. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você entendeu? Ela foi embora triste, porque ela não conseguia se libertar disso. E eu vim de São Paulo para Goiânia dizendo, Deus, tem misericórdia daquela moça. 1 ano e meio atrás ela me escreveu, pastor, estou livre, estou na presbiteriana, posso questionar o meu pastor, posso questionar tudo, eu só me submeto a Cristo. E a Escritura, conforme interpretada pela confissão de fé, eu falei, glória a Deus, você entendeu? Esse é o privilégio que a gente tem. Só que tem um problema, tem gente que tem privilégio e abusa. Aí não estuda, aí não conhece, aí não vamos fazer isso, né? Então bora estudar e aprender. Tu és bem-vindo aqui.